Comunicação não violenta entre profissionais e clientes. Esse é o tema da live da equipe Colar de hoje. Eu me chamo Paula Rocha, estarei aqui hoje com Daniele Rafael e Letícia Penteado e nós vamos falar um pouquinho sobre como a comunicação não violenta pode apoiar essas relações, como ela pode melhorar os conflitos que podem surgir entre profissionais e clientes, tanto de um lado quanto de outro, né? Essas relações institucionais, né? Essas relações de conexão entre pessoas que estão prestando um serviço ou vendendo um produto e as pessoas que estão consumindo, elas são muito complexas, né? Elas não são exatamente escolhidas por um lado e, ao mesmo tempo, também não contam com os laços afetivos que existem em relações familiares, que também não são necessariamente escolhidas. Então, a gente vai tratar um pouquinho aqui hoje dessas questões e de como que a gente pode apoiar com a CNV a transformação disso para que isso seja mais efetivo, cuidado e conectado. Vou aceitar aqui a Daniele. Só um minutinho. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Alô? Oiê! Alô? Todas me ouvem? Acho que a parte Yes. técnica aqui tá funcionando, né? Pelo jeito. Que Aquelas, eu alívio. continuo sem ver a Dani, eu tô vendo só a Paula. Mas eu já abri aqui no computador, então daqui a pouco vai aparecer a Dani, eu consigo ver ela pela tela do computador. Olha lá. Eita! É, Certo. só no meu celular mesmo que não aparece. Daqui a pouco deve aparecer, então tomara. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vou colar aqui o nosso tema. Quem gostaria de começar falando um pouquinho sobre essa questão da relação entre profissionais e clientes e essa complexidade que existe nesse assunto? O Lê, eu acho que é legal a gente falar da por que a gente escolheu esse tema, de onde ele veio. Começar falando isso, talvez. Vamos lá? Gente, Travou aqui no É, meio também. então eu não tô escutando nada. Bem, é pra fazer suspense, viu, gente? Só falar assim, gente! E aí, tipo, some o que ela ia falar. A Dani tá aí? Dani? Caiu, voltei! voltou. Boa! Parou bem naquela hora. Pá! Agora Fala aí, Isso Paula. aí, isso é o gatilho da curiosidade. Aquela tensão no ar, assim a pessoa fica lá. O que será que ela ia falar? Bom, eu só queria contar para você, pegar a bola então? Só queria contar para vocês de onde veio esse tema. Toda semana a gente faz uma live, às vezes a gente muda, né, o tema, os horários da live, né, dessa conversa que a gente tem aqui. Mas a gente está colocando nos nossos stories algumas. A gente está, na verdade, pedindo sugestões para vocês, para que vocês deem temas para a gente trazer para as lives, porque a gente gosta muito de interagir com vocês. E aí, quanto mais, né, vocês contribuírem aí para a gente com temas, vai ajudar o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, vai fazer com que a gente faça conversas que tenham, que vocês tenham interesse. Então, esse tema específico veio de uma sugestão que a gente colocou lá nas nossas caixinhas nos stories. Então, só para contar. E aí, quando a gente fala de profissionais e clientes, a gente está falando do mundo corporativo. Aliás, bem amplamente, mas estamos falando do trabalho, né? Do mundo corporativo. Mas eu acho que eu também queria falar um pouquinho do que é cliente para a gente, né? Porque quando você fala a palavra cliente, parece que é uma coisa relacionada só à venda, né? À loja e tudo. Mas quando você amplia esse termo, por exemplo, quando eu trabalho num hospital, e aí você tem lá os seus pacientes, o paciente também pode ser visto como um cliente. Então, a palavra cliente aqui, acho que na nossa discussão, ela vai estar sendo usada nesse aspecto bem amplo, né? Falando assim, se eu estou ali numa relação de trabalho com a pessoa e eu presto serviço para ela,
Então, ele é o meu cliente. Por exemplo, quando eu estou dentro de uma empresa e eu faço parte de uma área, as outras áreas são minhas clientes, né? Se eu estou trocando ali informação com aquela área, é super importante que eu entenda, né? Ó, como que esse cliente interno, né, dentro da empresa pode, como que é a nossa relação? Será que eu posso melhorar essa relação? Será que então assim eu queria começar só contextualizando um pouco aí, falando de onde vem o tema, o que que a gente está considerando como cliente, saber se a Lei e a Paula também estão entendendo dessa forma aí. Sim, não, e acho que assim, a gente tentou pegar um tema que, na verdade, é amplo, né? Mas que envolve essa relação de trabalho que é muito particular, né? Que acontece, na verdade, em diversos ramos, até no serviço público, né? Quando você atende ao público, o público é seu cliente, né? É uma relação profissional. E o lance que eu acho que é interessante em relação a essa questão né, da comunicação entre profissionais e clientes é que existe um desnível de poder, né? E esse desnível é muito interessante, porque ele é complexo, né? Por um lado, a pessoa que é cliente, ela depende, entre aspas, até certo ponto, da pessoa que é profissional para receber aquilo que ela está esperando naquele momento. Então, ela tem esse desnível de poder, que é um desnível, né, que é relativo, porque ela pode procurar outras pessoas, tal, dependendo da situação. E aí você tem outros níveis de poder, que é os níveis de poder gerado pelo capitalismo, que é o quê? Eu não posso deixar essa pessoa descontente, porque isso vai afetar, né, a forma como o meu trabalho é visto, vai afetar, tipo, né, o boca a boca, entre a clientela, não sei o quê, e vai gerar uma situação para mim. Quando você está no serviço público, isso é um pouquinho mitigado, mas ainda você tem essa situação de representar toda uma instituição, né? Mas a gente sabe ainda das histórias de como as pessoas são maltratadas em fóruns e não sei o quê, porque é justamente isso. É uma relação de clientela muito particular, né? Mas eu acho que aquilo que torna a comunicação, né, e a forma de lidar com conflitos mais interessante nessas situações é precisamente esses desníveis de poder. Porque você pode considerar também cliente a pessoa que é paciente de um determinado médico. Não deixa de ser, né, em termos de consumir aquilo que esse médico produz. Só que, né, tipo, o serviço que esse médico oferece, né, mas existe aí um desnível de poder também, né, da autoridade médica, da autoridade advogada, né? Tipo assim, então o advogado, o arquiteto, não sei o quê. Então você tem desníveis de poder que vão se conversando. Por isso que é muito interessante quando a gente estuda a comunicação não violenta, que a comunicação não violenta, ela vai além daquilo que está na superfície. Né? Ela não estuda aquela violência que, quer dizer, só aquela violência do tapa, do grito, do xingamento, né? A gente, quando começa a estudar a comunicação não violenta, a gente aprende a olhar para as relações humanas, aprofundando, né, encontrando as outras camadas de interação onde podem surgir violências, né? E os níveis e desníveis de poder que existem nas relações que não estão ditos, né? Então, quando duas pessoas se encontram, não são só essas duas pessoas, João e Kleber, ou Maria e Renata, enfim, são pessoas que elas têm um lugar social em termos de classe, elas têm uma identidade de gênero, elas têm uma orientação sexual, elas têm uma raça, etnia, né, na verdade, mas elas têm essa colocação étnico-racial, e tudo isso influencia a forma como elas olham para si mesmas e a forma como elas dialogam entre si. E quando ainda por cima você soma isso, né, as hierarquias e essas relações outras, né, como essa de profissional e de cliente, você tem aí uma mistura de vários pontos que vão se conversando entre si durante uma troca muito, muito simples, né? Que às vezes parece uma coisa boba, assim, eu só vou ali na loja comprar não sei o quê, mas tem um monte de coisa acontecendo no meio desse não sei o quê, né? Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu estava morando em Pelotas e eu entrei numa loja de ferragens e eu entrei junto com o Igor, né? Que meu marido, na época, acho que a gente nem era casado. Mas a gente entrou na loja junto. E eu dei bom dia. Eles não me responderam. Eles não me responderam. Eles viraram para o Igor e falaram, bom dia, o que o senhor deseja? Era como se eu fosse invisível na loja de ferragem. Foi um negócio, assim, chocante para mim. Eu nunca tinha sido tratada dessa forma. Tipo assim, essa coisa, esse machismo tão, assim, raiz. Tipo assim, sabe? Um negócio assim, né? Uau! E aí, assim,
ao mesmo tempo é isso, né? A minha capacidade de fazer o escândalo e não sei o que, lá, enquanto isso tem o negócio do cara, que vamos dizer hoje em dia, né? Eu vou lá, exponho, aí um monte de resenhas negativas e eu consigo afetar parte do negócio dessa pessoa. Então eu também tenho um poder que essa pessoa, maior do que essa pessoa nesse sentido da relação. Então, só para dar exemplos de várias camadas que se dialogam e uma não anula a outra. Não é quem é mais oprimido, quem é mais opressor, quem tem mais. Não é um jogo matemático, em que eu coloco todos os níveis aqui, nível 1, nível 0, nível menos 3, não sei o que, de poder, e você coloca os seus, e aí a gente vê a soma, no final das contas, a gente tem o número de quem está mais alto. É uma coisa que flui, né? E a gente, quanto mais consciência a gente tem dessas camadas, melhor a gente consegue dialogar com elas, né? E levá-las em consideração na hora da nossa comunicação. Porque sim, eu quero respeito para mim, como pessoa, né? Eu quero ser vista e ouvida e ter a minha existência e minha presença num ambiente reconhecida, porque para mim isso traz respeito, traz consideração e cuidado. Por outro lado, eu também quero lembrar que essa pessoa que está falando comigo é uma pessoa de uma outra classe social que depende de um trabalho, né? E depende do que ela está fazendo de uma forma que, assim, eu preciso ter consciência do poder que eu exerço aqui como consumidora, né? Com a minha capacidade crítica, para não, enfim, afetar essa pessoa de uma forma irreversível e que muitas vezes não vai trazer o cuidado que eu estou buscando, né? Não, enfim, posso me vingar, mas isso não vai trazer nenhum cuidado a maior para pessoas que essa outra pessoa percebe como mulheres ou como femininas, enfim, dentro da loja dela, enfim, né? Não vai resolver o meu problema. Essa é a questão. O que você acha, Paula? Cara, muito importante toda essa, essa consciência de que quando a gente está dentro da sociedade, a gente nunca está alheio a esse tipo de influência, né? O tempo todo, em todas as relações. E não seria diferente aqui com essa relação de prestação de serviço, de compra de produto, né? Que seria essa questão do cliente, né? E do profissional. E em como essas relações, elas estão conectadas, muito, muito legal ali, importante. E uma coisa que eu queria trazer, já começar assim com uma história, porque me parece que de uns tempos para cá, as empresas foram se conscientizando de que elas precisavam ter uma forma diferente de fazer esse atendimento ao cliente. E que a comunicação não violenta, inclusive, começou a ser colocada coisas de empatia, coisas de reflexão da fala do outro, de dizer que compreende. Isso está se tornando muito comum nesses campos de atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, vazio de sentido, sabe? Aquela coisa que fala, eu compreendo a sua dor e simplesmente não está te ouvindo em absoluto. Esses dias chegou um negócio aqui em casa do iFood e veio faltando coisas. Aí mandei mensagem, né, pedindo dinheiro de volta por essas coisas que tinham faltado. E a primeira frase que o robô do iFood me mandou foi: Nossa, eu sinto muito pelo sofrimento que nós causamos. Como se tivesse me dando uma empatia O robô! vagabunda O ali. robô sente o quê? O Ah! robô sendo empático, nossa, sinto muito pelo sofrimento que nós causamos, pelo incômodo Sente causado aí, aonde nos né? seus bits e bytes? Quem que pensou nisso, gente? Eu tô Cara, horrorizada. isso é muito querer jogar com o emocional da pessoa para não ter um processo, né? É, esse não era o atendimento que nós gostaríamos de lhe prestar. Sentimos muito, não sei o que, não sei o que lá, e era mensagem automática, sabe? Não tinha nenhum outro ser humano ali do outro lado falando comigo. Então, quando a gente, né, conversou de fazer esse tema, eu falei, cara, eu tenho que contar essa história, porque, né, todo mundo que já teve algum problema assim, né? Cara, às vezes falta alguma coisa, acontece, né?
E ao mesmo tempo, o que é pior, né? Não sei, não sei dizer se eu preferiria que ele me tratasse como o robô que ele é, ou se aquela empatia, né, falsa, fria ali, tá fazendo Literalmente algum serviço, enlatada, né? né? Desculpa, Enlatada. Perfeito, perfeito. empatia enlatada. Empatia enlatada. É exatamente isso, né? Vindo ali de dentro da máquina diretamente para mim. Toma aqui, ó, uma compreensão rasa dos seus sentimentos para você ficar menos irritada com o serviço que foi prestado e que, né, não estava atendendo aquilo que tinha sido pedido. Então, essa questão disso ser utilizado de uma forma fria, né, de uma forma enlatada, eu fico refletindo sobre isso. Queria até trazer para nós três falarmos sobre isso, porque Eu isso posso está contar uma muito história? famoso. Eu Pode? tô, não, Pode. não, porque eu estou interrompendo você e eu, né? Mas eu queria trazer uma historinha também dessa que não é um robô, mas aconteceu comigo com o atendimento do Banco Inter. Vou expor, Lança, expondo. lança. Então, a pessoa que estava me atendendo, depois de muita frustração, né? Tipo assim, não sei o que, finalmente apareceu uma pessoa me atender. A pessoa, realmente, esse problema não tem solução. Tal, né? Eu imagino que seja. Acho que, parece que é muito frustrante, né? Não sei o que, tipo, bem aquelas coisas de comunicação não violenta enlatada, assim. E eu fiquei com ódio daquilo. Eu falei, querida, se eu quisesse empatia, eu estava procurando pares empáticos e pessoas que querem escutar. Eu liguei para vocês do atendimento porque eu quero uma providência concreta, sabe? De vocês, eu não espero empatia. Eu agradeço pela empatia, sabe? Pela tentativa, pela sua presença. Obrigada, mas eu preciso, assim, de algo mais, né? Eu preciso que vocês resolvam o meu problema, alô? Né? Tipo assim, né? Porque senão é isso, a pessoa usar a empatia para tentar dissuadir você de buscar uma coisa que é direito seu. Porque se ela está sendo tão legal, né? Essa pessoa é tão bacana. Só que desculpa, você é super bacana, não é nada contra você. Só que eu tenho um direito e eu gostaria de ver esse direito satisfeito. Você me oferece um serviço, eu gostaria que o serviço fosse bem feito. É simples assim. Não é uma coisa assim de, né, de massacrar outra pessoa, mas, poxa, que absurdo. Desculpa. Prossiga, Paulo. Não, perfeitamente, acho que era isso. Aí vou, né, só finalizar para passar para a Dani, mas eu acho que essa é essa questão assim, né, de utilizar isso de uma forma que, na verdade, está querendo manipular a pessoa, que nem a Letícia falou, a não brigar, a não, né, continuar naquele conflito, a continuar na discussão dos interesses, buscando que o serviço seja bem prestado. É esse lugar de utilizar esse entre aspas, cuidado relacional para te dissuadir de continuar ali na briga pelo atendimento que deveria ter sido prestado. E isso é péssimo. Eu que estudo isso, né? Nós que estudamos isso, você percebe quando isso está acontecendo. E aí a minha raiva ela dobra. A minha, ó, multiplicação aqui do sentimento de indignação. Então, queria já trazer isso assim, porque é uma coisa que está acontecendo muito, gente. Cada vez mais empresas estão adotando esse tipo de postura. Dani, Nossa, Paulo, isso que você trouxe é tão interessante. Eu acho que eu vou pegar esse seu gancho e complementar, porque assim, primeiro, você falou assim, né? Eu percebo isso, a gente que estuda percebe. Não, não é só a gente, não. Todo mundo percebe quando as pessoas estão nos ludibriando, assim, né? Usando a empatia ou usando a escuta para tentar fazer alguma coisa a seu favor, né? Então, assim, e não pensando na gente. Então, isso é uma coisa que fica no ar. Então, essa coisa é muito interessante, né? Até coloquei aqui, use a empatia com moderação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa começa a achar que empatia é o certo, é o que se deve fazer sempre, e aí o tiro sai pela culatra, assim. Porque a empatia ela não é o certo a se fazer. A empatia ela é algo
que a gente está humanizando aquela situação, né? A gente está ali se conectando, é como se fosse alma com alma. E quando a gente, né, o robô não tem alma, então já começa a ter um problema nessa relação aí. Então, eu acho muito importante e achei muito legal você trazer isso no início da nossa live. E eu quero complementar com uma outra coisa que eu percebo dentro das empresas, quando se fala de cliente, que é assim, né? Às vezes a gente está falando com o pessoal da alta direção, né? Com o pessoal lá de cima, e aí eles querem que venha uma fala, eles querem que toda empresa fale com os clientes de uma forma empática, eu vou colocar aqui, né, educada, que você saiba se comunicar com o cliente. Só que aí eles falem assim, então tá, vamos dar treinamento para todo mundo, inclusive o treinamento de comunicação não violenta. Só que eles acham que esse treinamento é para eles, é lá na ponta da empresa precisa ter esse treinamento para falar com os clientes. Só que a comunicação não violenta, ela parte, para mim, né? Ela é uma filosofia de vida, ela faz parte da cultura da organização. Então, para mim, é muito mais eficiente, faz mais sentido que esse tipo de cultura, né? Se eu quero que o meu cliente seja bem tratado, para mim faz muito sentido que toda empresa tenha essa cultura de bom tratamento internamente. Então, se a gente começa o treinamento de comunicação não violenta na alta direção, a gente nem precisa dar esse treinamento, quase não precisa dar, provavelmente, lá na ponta, porque se a alta direção e os líderes começam a criar um ambiente colaborativo, de respeito, de escuta dentro da organização, isso vira é como se fosse um chuveiro, assim, né? Vai caindo a água lá de cima até lá embaixo. E aí fica uma coisa muito falsa quando isso é feito só lá na ponta onde tem que cuidar do cliente, que é o que a Paula está trazendo, né? Que fica o quê? Ah, eu treino aqui todo mundo a falar bonitinho daqui para lá, mas aqui dentro vira aquele ninho de gato, né? Aquela coisa de coitados do gato. Mas assim, aquela coisa, aqueles tratamentos internos extremamente violentos, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, não faz sentido nenhum esse treinamento estar na ponta. Para mim, o treinamento de comunicação não violenta e outros treinamentos que a gente faz de software skills, né, de inteligência emocional, ele precisa vir lá de cima. E eu já trabalhei em várias empresas onde a gente faz treinamento lá embaixo, e é óbvio que também é gostoso fazer, é óbvio que tem mudanças, mas a gente começa, é como se a gente estivesse lavando a escada de baixo para cima. A gente está lá esfregando o andar de baixo, mas a sujeira de cima ela vai descendo ao longo do tempo. Então, quando existe uma conscientização da alta direção de que isso é uma cultura organizacional, e quando eu quero mudar a cultura, eu preciso trabalhar lá em cima com a alta direção, aí o trabalho é feito de uma forma lindamente, assim, é muito legal ver isso. Então, eu acho que eu estou trazendo isso para falar um pouco do medo que eu tenho de levar a comunicação não violenta para as corporações. Eu já fiz muito isso, já é um trabalho muito lindo que eu gosto de fazer, mas que existe essa contradição, esses obstáculos aí, né? Quando a gente fala disso. Acho que é isso. Passa a bola para ali, a gente vai fazer a rodadinha aí. Joia. E você, Não, eu Nê? acho que isso que você trouxe, Dani, é muito bacana, e bacana ressaltar, inclusive, né, que comunicação não violenta não é um jeito de falar. Eu sei que tinha gente que fala comunicação e fica parecendo que tem só a ver com o jeito de falar. Então, quando a Dani tá falando essa parada, né, tipo, a diferença entre você ir na escada lá em cima ou você vir aqui embaixo, né, e porque não é só a forma como os líderes, as pessoas que estão nesses postos de liderança se expressam ao se comunicar com as pessoas que estão nos postos mais baixos, vamos dizer assim, da empresa, ou direto em contato com o público. Então, não é o jeito de falar, é a organização da própria empresa. É a forma das pessoas serem vistas lá dentro. A comunicação não violenta não é a palavra que você usa, é um jeito de você, é uma coisa que acontece dentro de você, no seu olhar para o mundo, antes de você abrir a boca. Né? Então, quando você trabalha na liderança, lá em cima, em comunicação não violenta, as coisas quando chegam, né, nos postos de trabalho mais baixos mesmo, né, tipo assim, hierarquicamente falando, chega não só num jeito de falar, mas nesse olhar, que a empresa vai mudando a cultura dela.
para uma cultura menos violenta. Porque sim, a nossa cultura empresarial, infelizmente, é extremamente violenta ainda hoje, né? O capitalismo existe como uma estrutura extremamente violenta e essa violência é transmitida para as pessoas que trabalham, né? E assim vai. É muito interessante, inclusive, observar, porque a gente não costuma pensar nessas violências como violências, porque é o jeito que as coisas são, porque não tem uma pessoa fazendo uma coisa, é assim que se faz. E aí tudo fica muito diluído e dá uma sensação de que, é assim mesmo. Não precisa ser, e a questão é essa, não precisa ser, a gente pode fazer diferente, né? Enfim. Eu acho que uma coisa interessante dessa relação profissional, da relação entre clientes e profissionais e tudo mais, né, das conversas, é o tanto que a gente fica esvaziado, às vezes, de quem a gente é. E na nossa interação, tanto é que muitas vezes, não sei se eu já trabalhei atendendo telefone em pizzaria. Eu era a pessoa que adotava os pedidos e não sei o quê. E eu tinha uma voz no telefone e eu tinha a minha voz normal. A pessoa que atendia era tipo, boa noite, pizzaria, lá, 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 lá. Tipo, tinha um jeito de falar e não sei o quê. Porque é uma persona, é uma casquinha, é uma performance, né? E quando a gente está no trabalho atendendo a clientela, a gente está ali realmente não como você, essa pessoa que gosta da série não sei das quantas, que escuta não sei o quê, que come não sei o quê. Você está lá como pessoa que trabalha nessa empresa, representando a sua empresa, muitas vezes, né? Ou mesmo que você seja a empresa, né? É uma empresa individual, mas você está ali falando com o cliente. Então você está nessa casca. E isso já é uma violência, de certa forma, porque é como se você tivesse que deixar um pedaço de você de lado para ser o que essa pessoa precisa que você seja nesse momento. Não estou dizendo que está errado. A gente muitas vezes entende violência como algo errado, mas estou trazendo isso como algo que às vezes desumaniza a gente. Se você entende a violência como a desumanização, o momento que uma pessoa deixa de ser pessoa e passa a ser tipo objeto, né? Esse momento é o que a gente objetifica a gente. A gente traz uma interface, né? Um pedaço. Então isso complica muito a interação. E muitas vezes o que pode facilitar a troca é justamente o momento em que a gente rompe essa barreira. Né? Que quando você tem uma situação acontecendo, você lembra a outra pessoa de que você é uma pessoa. Ou você mostra para ela que você sabe que ela é uma pessoa. E você não faz isso para acalmar a pessoa, você não faz isso para a pessoa ir embora, você não faz isso para encerrar a treta, você não faz isso. Você faz isso simplesmente para lembrar a ambas as pessoas que vocês são pessoas. Antes de tudo, antes de empresa tal, de loja não sei o que, estabelecimento, produto, serviço, marca. Vocês são duas pessoas tentando evitar sofrer e tentando ficar bem. Que é o que todas as pessoas fazem no mundo o tempo inteiro, mesmo quando elas estão efetivamente se machucando. Elas, de alguma forma, aquilo para elas evita que elas sofram e faz com que elas fiquem bem. Então, assim, isso é a base da comunicação não violenta. Isso é a essência, o fundamental da comunicação não violenta. É essa compreensão de que todo mundo que você olha no seu redor quer a mesma coisa que você, que é o quê? Evitar sofrimento e ficar bem. Claro que as coisas que a gente faz para a gente conseguir isso são diferentes de pessoa para pessoa, mas essa é a essência da coisa. Né? Quando você entende isso, você começa a entender, comunicação não violenta. Por quê? Porque não tem a ver com as palavrinhas. Não é necessariamente, não que as palavras não sejam importantes, elas são importantes, elas são relevantes, elas são apoio. Mas se você não vai para esse lugar mental aqui, ó, ou do coração, em que você olha para essa outra pessoa e fala, isso é uma pessoa, não adianta você mudar as palavras que você está usando. Vai ser uma coisa vazia e manipuladora, né, que é o que a gente estava falando antes. Eu acho esse ponto muito, muito bacana, né, de trazer esses momentos em que a gente se mostra como gente e como isso, às vezes, desmonta toda a conversa, sabe? Tipo, não a empatia enlatada, mas esse momento que você fala, nossa, você veio até aqui 3 vezes já. Deve ter sido um saco mesmo. Putz, sabe? Eu tô aqui, tô tentando resolver essa situação, mas eu já queria te dizer que, puxa, isso não era para acontecer com ninguém, nunca, ninguém merece isso. A pessoa já, tipo, sou uma pessoa, essa pessoa me enxerga, ela não está partindo do princípio de que ela está aqui me fazendo um favor para me atender, né? Ou, nossa, realmente, isso é uma coisa que, né,
eu estou tentando aqui, para mim é muito difícil realmente, né, nesse momento, trazer a informação que você está pedindo, e eu quero muito te ajudar, né? Então, se você pode me dar 2 segundos, né, um pouquinho de paciência, eu sei que é difícil, você já está esperando há tanto tempo, né? É o que a Mariana está falando, buscar a conexão, exatamente, não buscar a conexão como forma de amansar os outros, mas buscar a conexão porque isso mantém a gente viva, né? Isso mantém a gente, traz sentido para a nossa relação, traz sentido para o que a gente está vivendo naquele momento. Deixa de ser uma coisa ruim e passa a ser um momento que, nossa, eu respirei um pouco de vida aqui. Tem um vídeo que eu gosto muito, que é um vídeo que uma moça vai devolver um queijo, é que é em inglês o vídeo. Eu não sei nem se alguém já legendou. A moça vai numa loja devolver o queijo, foi a Paula que me mostrou. A moça vai na loja devolver o queijo, ela chega, escuta aqui, eu comprei esse queijo aqui, ele tá mofado. Aí a moça fala, nossa, desculpa, já vou trocar para você agora e vai ficar de graça, vou abater a sua próxima compra. Tudo bem? Aí a mulher, tá, tudo bem. Aí ela, você queria brigar? Eu queria brigar. Tipo, eu vim preparada para brigar e não vai ter briga. Tá bom. Cadê o seu recibo, então? Aí começa uma treta, tipo assim, totalmente falsa, porque a pessoa já chegou ali pronta. E isso é uma característica interessante também dessa relação, que muitas vezes a pessoa, assim, não é só que ela quer ser vista, ela quer vencer. Às vezes ela está num momento da vida dela em que ela está perdendo muito, ela se vê muito num lugar em que as coisas não são como ela gostaria e que ela sente que outras pessoas estão passando por cima dela. E aí, nessa relação, quando uma coisa não sai como ela queria, ela sente que é outra pessoa tentando fazer isso, só que dessa vez não vai passar. E aí ela chega pronta para uma treta, e mesmo que não tenha treta, ela fica, parece que está procurando um jeito de brigar com você, porque, né? E aí entender esse movimento ajuda a gente a entender que não, realmente, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com a gente, né? É uma coisa que está acontecendo dentro da outra pessoa. Não quer dizer que a gente tem que deixar a outra pessoa machucar a gente ou gritar, não é isso. Mas é que quando você compreende que não tem a ver com você, que é um fenômeno que acontece dentro da outra pessoa, fica mais fácil de você lidar com qualquer coisa que essa pessoa esteja fazendo. Porque aí você não vai para esse lugar de, nossa, acho que eu fiz alguma coisa, nossa, eu sou uma pessoa horrível, nossa, eu sou essas coisas. Você não é nada disso, você não precisa se defender. Não, tá tudo certo, é essa pessoa aqui, né? Enfim. O que você acha, Dani? A Dani não é Paula mesmo? Muito bom. Gente, eu vou tentar colocar nos stories da Colar esse vídeo. Vou ver se eu acho ele aqui e a gente compartilhar com vocês, que ele é muito legal mesmo. Boa lembrança, Lê. Cara, e olha que interessante, enquanto você estava falando, Lê, eu percebi e queria trazer assim esse insight que eu tive aqui nesse momento também, de que às vezes não só essa parte da empatia, ela conecta muito com a outra pessoa que está sofrendo, mas você dá uma expressão autêntica também, né? Então não só você né, refletir o que a outra pessoa pode estar sentindo e tentar entender o lado da outra pessoa, mas você também expressar o seu. Então você também expressar, nossa, cara, eu tô mortificada com isso que está acontecendo. Eu sinto muito, eu estou me sentindo envergonhada, porque você já veio aqui 3 vezes. E aí eu sei que isso é muito ruim. Se eu tivesse nesse lugar, eu também ia estar me sentindo muito chateada, e empatia, né? Mas esse lugar de você também demonstrar que você está vivo, que você é um ser humano e que tem sentimentos, tem necessidades aqui dentro também, que você também está dentro dessa relação de forma honesta. Eu acho que é isso que eu sinto falta nessa empatia enlatada que está rolando por aí nas empresas. Que eu sei que não tem ninguém do outro lado. Eu sei que não é de verdade. Eu sei que se eu puxar, tá, cara, mas não é isso que eu estou sentindo, a outra pessoa do outro lado não vai ter nada para dizer. Né? Não vai ter ninguém ali. Então, tem esse lugar assim de você também, quando a pessoa começa às vezes a praticar comunicação não violenta, que nem a Dani tinha falado antes, né? Ela fica presa nesse negócio, eu tenho que dar empatia, eu tenho que dar empatia, eu tenho que dar empatia. Mas às vezes o que conecta mais é você também expressar o que está acontecendo com você. É você também colocar o seu dentro dessa relação, né? A vulnerabilidade, você expressar o que está acontecendo com você, às vezes abre mais caminho do que você ficar preso na empatia, né? E tentando fazer empatia sem tá sentindo isso, né? Então, essa coisa da transparência, da honestidade, da vulnerabilidade
É como se fosse o outro lado da ponte, né? Então nós temos, né, dois universos aqui, dois seres humanos distantes, né, como se fossem duas montanhas. E aí de um lado você tem empatia, do outro você tem autenticidade. Você, quando junta essas duas coisas, você pode criar conexão, né? Aí fica mais possível de você conectar esses dois universos diferentes, né? Então é muito importante a gente. Fiquei com vontade de trazer isso, assim, né? Da gente também não esquecer de que a nossa expressão também conecta, né? Não só a reflexão e a empatia do que está acontecendo com o outro, mas de eu expressar o que está acontecendo comigo. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo muito quando eu estava começando a aprender a comunicação não violenta, quase 10 anos atrás. Era essa coisa de eu tentar manter um lugar de empatia o tempo todo. Gente, você fica maluco. Eu quase fiquei. Não é possível. Tem que ter uma hora que a gente se expressa também. Tem que ter uma hora que a gente também diz o que está acontecendo comigo. Senão a relação fica de um lado só, né? Então, acho que é uma coisa interessante assim, da gente pensar também. E pode servir muito para essa relação de cliente e profissional. Dani, Eu queria falar um pouquinho, né, sobre os obstáculos que a gente tem em relação à comunicação não violenta dentro do ambiente de trabalho e na relação com os clientes, né? Porque existe uma frase, assim, um jargão que fala que o cliente sempre tem razão, né? Então, assim, e assim, e eu acho que tem gente, assim, como cliente, que usa muito esse poder do cliente, que a Lê falou um pouquinho, para falar, não, eu comprei isso aqui, então eu tenho que ter, você tem que me dar tudo, tirar as calças e me dar tudo que você tiver aí. Então, assim, é muito interessante porque a CNV, ela ajuda a gente a fazer um equilíbrio aí, até a perceber e a ter consciência dessa dinâmica que acontece por trás da comunicação. E tem uma outra coisa que também eu acho que é bem difícil, mas eu acho que isso está mudando, mas eu acho que a gente ainda tem muitos desafios em relação a isso, é que as empresas, né, e o mundo corporativo, digamos assim, ela valoriza muito conhecimento técnico, então, o cara tem que ser um bom naquela coisa que ele faz. Mas as habilidades emocionais, elas são muito negligenciadas. Eu acho que na nossa cultura, de uma forma geral, desde a escola, dentro da família e nas empresas, muito. Por quê? Porque existe uma falsa, né, uma crença que fala assim, não, eu tenho a minha vida pessoal está aqui, minha vida profissional está aqui. E assim, na minha opinião, né, a pandemia mostrou muito que está tudo junto e misturado. Quando eu tenho um problema pessoal, quando eu tenho alguém que está doente na minha família, quando o meu filho, minha filha está doente, ou quando está acontecendo alguma coisa na minha vida pessoal, se eu estou com depressão, né? E assim, muitas vezes a nossa vida, o nosso dia a dia, né? A gente tem uma sociedade do cansaço aí que está o tempo todo estressado, que está o tempo todo tendo um monte de coisa para fazer, e como que isso impacta na nossa comunicação, tanto pessoal quanto profissional. Então, para mim, é muito valioso quando a gente consegue trabalhar essa inteligência emocional e levar esse tipo de treinamento para dentro das empresas, porque a gente abre um espaço para que as pessoas comecem a se auto-perceber e a se observar. Então, no dia que uma pessoa está muito chateada, ou está muito estressada, ou está muito sobrecarregada, talvez esse não seja um bom dia para ela falar com o cliente ou para ela resolver um pepino dentro da empresa. E quando a gente tem esse tipo de abertura, e aí é que eu estou falando de uma cultura colaborativa, né, onde a gente está lá olhando, né, para aquelas pessoas que estão dentro da empresa como pessoas, né? Como disse a Lê anteriormente, a gente também cria um espaço de cooperação, onde, o dia que uma pessoa não está bem, ela pode ser apoiada por outras pessoas. E não na cultura convencional, o que a gente tem? A gente tem pessoas que têm que dar conta o tempo todo das coisas e que não podem mostrar sua vulnerabilidade. Então, a comunicação não violenta, ela ajuda a gente a nos humanizar e a usar a nossa vulnerabilidade para a gente se conectar como seres humanos e se apoiar mutuamente, que para mim é a forma como a nossa natureza, né? Nós somos seres humanos, a gente não nasceu
para fazer tudo sozinho. A gente nasceu para viver em sociedade, para viver em comunidade. E quanto mais a gente se humaniza, se vulnerabiliza e se apoia, mais a gente passa pelos perrengues que a gente tem que passar de uma forma mais leve. Então, para mim, essa é uma das essências da comunicação não violenta. É a gente se apoiar como humanidade, sabe? A gente mostrar, ó, nós somos humanos, a gente pode ser, nós somos humanos e podemos nos apoiar mutuamente. E tem uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é essa crença, né, errônea de separar, já falei, mas estou aqui checando tudo que eu quero falar para vocês. Eu acho que é isso, por enquanto. Eu quero trazer um exemplo. Teve uma vez que eu estava dando um treinamento dentro do corporativo e eu estava com uma pessoa que ela era líder de equipe, ela era uma enfermeira que tinha uma equipe ali dentro do HC e ela estava passando por um momento de crise. A gente estava na época da Covid e ela estava assim, tendo que tomar decisões. E aí eu gosto muito de trazer esse exemplo dentro do corporativo, por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, tomada de decisão, toda vez que eu vou usar metodologias colaborativas, vai ficar enrolado para tomar decisão, eu preciso tomar decisão em ponto final, né? Porque senão eu vou ter que ouvir a opinião de todo mundo e tal. E quando a gente estava fazendo esse treinamento de comunicação não violenta, essa líder, né, que era enfermeira, ela precisava tirar o carrinho de emergência de um lugar por conta estava tendo um problema de contaminação por conta da Covid. E ela precisava tomar uma decisão, ela tomou a decisão, na verdade. Ela ia tirar o carrinho de emergência de um lugar que facilitava a vida dos profissionais, ia colocar o carrinho de emergência num lugar distante. E aí ficou todo mundo pé da vida com ela, porque como assim? Ela ia prejudicar aquelas pessoas que estavam trabalhando, mas nessa decisão que ela tomou, como ela era líder e tinha mais responsabilidade, ela estava tentando cuidar da contaminação, tanto dos pacientes que estavam ali naquela situação, quanto dos próprios profissionais. Ela estava tentando cuidar da equipe, estava tentando cuidar dos clientes, né, que são os pacientes, e estava tentando cuidar também dela, né? Estava tentando olhar para o coletivo, de todo mundo. E aí, ela falou que ela tomou essa decisão, mas ela fez uma coisa diferente do que ela fazia antes, que era tomar decisão e comunicar a decisão. Isso que ela fazia antes. E depois desse treinamento com a comunicação não violenta, ela tomou essa decisão e fez uma reunião para contar para essas pessoas do que ela estava cuidando quando ela tomou essa decisão. E também para falar do que aquelas pessoas que estavam ali chateadas, quais eram as dores delas. Então ela começou a ouvir, olha, qual é o problema que isso vai gerar? E ouviu empaticamente aquilo. E ela falou que essa mudança de chave mudou tudo na relação dela com a equipe. Por quê? Ao invés de ela tomar a decisão e passar o comunicado, ela fez uma reunião para contar do que ela estava cuidando e para ouvir as dores. E isso faz com que, na minha opinião, que a gente vá criando ambientes de confiança, de maior colaboração. Então, foi um exemplo muito lindo que eu ouvi dentro do corporativo e que é muito legal quando essa cultura começa a mudar, o quanto que isso apoia os próprios profissionais ali que estão na linha de frente, lá para baixo, a cuidar do paciente, do cliente, também dessa forma colaborativa. Então, é um jeito de fazer as coisas e de funcionar que aplica-se à equipe, mas que quando é feito pelo líder, ele serve como modelo para as outras interações que as pessoas vão fazendo. Então, é como se a gente estivesse num lugar onde a gente... Sabe aquela educação que ensina pelo modelo, pelo como é feito e não pela palavra? Porque o líder pode chegar e falar assim... vamos tratar bem o cliente, tá? E aí ele não trata bem o funcionário, então fica uma coisa meio que sem sentido, sem conexão e sem coerência. A partir do momento que quando o líder muda muda a sua atitude em relação à equipe, a equipe tende é óbvio que não é 100% de chance disso acontecer, mas é óbvio que quando a liderança é o modelo, isso vai espalhando automaticamente, de forma mais natural,
para as outras pessoas que estão ali, e aí essa cultura começa a ser disseminada. Então, esse exemplo para mim, ele mostra muito essa questão de mudar o jeito de ser para mudar as pontas ali. Acho que era isso que eu queria falar agora. E você aí, Lê? O que está vivo em você agora, em relação aos clientes e à comunicação? Acho que assim, a parte mais prática realmente que a gente pode trazer da comunicação não violenta no trato entre clientes e profissionais é a questão da mediação, né? Aquilo que eu aprendi mais com a mediação, porque acontece muito mediação de direito do consumidor ou de relações que são de profissionais e clientes, e ajuda muito sempre, né? Quando as pessoas dão um passo atrás e dizem o que elas estão querendo, olham para si mesmas, né? Então, assim, quando você sabe exatamente do que você está precisando, o que está acontecendo, você consegue comunicar isso para outra pessoa com mais nitidez. A outra pessoa entendendo isso, ela consegue entender de que forma ela pode contribuir com você, de fato, né? Porque muitas vezes, mais do que eu quero meu dinheiro de volta com não sei quantos por cento em cima, não sei o que, lá, o que você queria mesmo, era um pedido de desculpa. Real, sincero, não desculpa, não sei o quê. Eu fiz vários vídeos sobre pedir desculpas lá no meu perfil. Quem quiser pode procurar, mas é por causa disso. Porque, assim, não basta você dizer desculpa. Pedido de desculpas, ele serve para você mostrar para outra pessoa que você vê ela, você enxerga o que aquilo que você fez gerou nela, né? E que você sente muito, de fato, você lamenta esse resultado, né? E que você não pretende fazer de novo, portanto, porque existe um impacto em você que é ruim, tipo, essa coisa de, poxa, eu não queria que isso acontecesse, então eu não vou querer que isso aconteça de novo. Então, essa compreensão profunda e esse reconhecimento da outra pessoa é o que precisam estar dentro do pedido de desculpa. E pode ser uma palavra só, desculpa, né? Mas precisa vir com esse peso do reconhecimento do impacto. Porque se não tem isso, fica vazio, né? E muitas vezes a pessoa, ela vai e me dá o que eu estou pedindo, né? A história do queijo. A história do vídeo do queijo talvez seja um exemplo disso, né? Talvez a pessoa vai me dar aquilo, não, eu quero, tá quebrado tudo outro, pronto. Mas o que eu queria era confiar que eu posso comprar as coisas sem estar quebrado. O que eu queria era você falar, pô, que chato você ter que voltar 2 vezes aqui na loja para levar esse negócio aqui. Que chato, né? Porque não é uma questão de dinheiro só, é seu tempo, sua energia, sua disposição, que você tem que passar, não sei o quê. Que é diferente, por exemplo, para uma pessoa que passa ali todo dia, tá livre, leve e solta, uma pessoa que é mãe, que tem criança para cuidar, além de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tem que de novo achar um caminho, um espaço no dia para passar na loja, para devolver o produto, para ter de volta, sem saber se vai ter uma treta. Porque tem isso. Você tem que estar com a disponibilidade emocional de lidar com treta, caso você chegue lá e você encontre uma pessoa, cadê seu recibo? Como assim? Não sei o quê, não viu na hora de comprar, sabe? Você não sabe o que vai acontecer, então você tem que se preparar internamente para lidar com isso que vem. E é pesado, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Então, assim, acho que esse ponto para mim faz muita diferença. A nossa capacidade de enxergar, né, de ouvir, de entender o que está acontecendo com a outra pessoa, de expressar isso para ela, para a gente conseguir construir uma solução junto. É a minha capacidade de entender o que está se passando comigo, para eu conseguir expressar isso para outra pessoa e convidar ela a trazer uma solução que cuide da gente ao mesmo tempo, né? Então, como cliente ou como profissional, isso é sempre muito valioso, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, não é lógico que eu quero a troca do produto, mas que eu gostaria de ter é a segurança, né? De que eu posso comprar aqui, que eu vou receber coisas de boa qualidade. Nossa, e eu quero muito te oferecer essa segurança. Nesse caso, esse produto veio assim para mim, né? É uma coisa que eu vou ter que ver, porque eu também preciso de segurança com o meu fornecedor, e vou levar isso nessa relação também, né? Da minha parte, assim, eu fico, né, lógico, né, lamento muito que você tenha que ter vindo aqui de novo e não sei o quê, e eu agradeço muito que você tenha se dado ao trabalho de me trazer isso, porque aí eu sei que está acontecendo esse problema, eu posso levar isso para o meu fornecedor, olha que coisa valiosa, né? E aí, assim, você vê,
imediatamente, como consumidor, como cliente, a gente se sente nesse lugar de uma pessoa que está fazendo uma contribuição e não botando outra pessoa para baixo. E isso é uma coisa muito cultural nossa aqui do Brasil também, da gente ver críticas e como um achincalhamento, como um escracho, uma coisa assim. Claro, pode ser um escracho, a questão não é essa, mas mesmo quando uma pessoa chega e fala, fez um presta para nada, não sei o quê, talvez dentro disso que ela está falando exista algo que eu possa usar para melhorar o meu trabalho que eu estou oferecendo. Eu posso ver dessa forma, eu posso não querer receber. Né? A gente fala assim, é como se fosse um diamante recoberto de lama, vamos dizer assim. Né? Você pode resolver que, vou meter a mão nessa lama aí, limpar e pegar esse diamantezinho, ou não, posso falar de hoje eu não quero lama, dane-se, não vou escutar nada que essa pessoa tem a dizer. Mas é isso, muitas vezes essa pessoa está te trazendo, de uma forma talvez incômoda, algo que pode ser precioso sim para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento, para os seus futuros clientes, inclusive, né? Então, a nossa capacidade de encontrar uma gratidão real por isso aqui, não uma coisa que você fala, obrigada, você quer, sua opinião é muito importante para nós. Mas, assim, real, assim, poxa, se você não tivesse me falado isso, eu não ia ter me ligado nessa parada de que chega assim, de que você se sentiu dessa forma, tal. Vou tomar mais cuidado com isso no futuro. Obrigada. Então, assim, né? E o fato disso ser verdade, né? Que é o que a Paula estava falando lá atrás. Lógico que dá para você manipular pessoas e não sei o quê, mas a questão é quando você vai nessa empatia falsa, enlatada, para você fazer outra pessoa se sentir bem e te deixar em paz, fica um ruídozinho no fundo, sabe? Fica uma sensação, eu não sei, né? Costuma enfurecer as pessoas mais do que ajudar vocês a se conectar. Então, enfim. É isso, acho que já são minhas considerações finais, né? Considerando a hora. É mais ou menos isso. E você, Paulo? Considerando a hora, considerações finais, né? Muito bom. Gente, acho que a gente falou de bastante coisa aqui que pode apoiar nessa relação. Queria finalizar com essa essa conscientização final, assim, de que essa relação é uma relação. Ela precisa de cuidado como qualquer outra, né? Então a gente fala muito de cuidado nas relações íntimas, na relação de mãe e filho, relação dentro da família, relação com as amizades, relações, todos os tipos de afetos possíveis que a gente tem, e isso não deixa de ser verdade dentro desse campo que ele é institucional também, que ele é organizacional, que ele está ali nessa troca de serviços, nessa compra de produtos. Isso também é uma relação, né? Então, principalmente para as pessoas que têm as suas empresas, têm os seus negócios, têm as suas prestações de serviço, é importante se lembrar de que essas pessoas, elas são pessoas e elas gostam de ser tratadas como pessoas. E a relação de vocês é algo precioso e que precisa de cuidado constante. Assim como a manutenção de um carro vai de vez em quando acender a luzinha ali, e aí a gente precisa ver o que está alertando aqui, né? O que está acontecendo, que tipo de conflito está surgindo. Tem interesse genuíno por esse cuidado, né? Isso daí é uma coisa que pode potencializar muito qualquer negócio, qualquer prestação de serviço. É algo que esse interesse genuíno pelo cuidado e pela conexão com essas pessoas, né, que estão se beneficiando daquilo que você está oferecendo, é algo que pode melhorar e muito mudar essa chave, né, de que eu tenho que convencer o outro a comprar e não me importo com o que vai acontecer com ele para, puxa, estou aqui prestando um serviço, isso é uma relação importante de ser cuidada, e isso vai fazer com que as pessoas tenham mais confiança, consumam mais e tenham mais, né? Aquela conexão com o negócio, com o serviço prestado. Acho que é mais isso. E você, Dani? Finalizando. Bom, para finalizar, eu queria só lembrar que, para mim, a riqueza da comunicação não violenta em qualquer área é porque ela ajuda muito a gente a lidar na hora que a gente tem um problema, na hora que a gente tem um conflito. E na relação de cliente, né, quando a gente tem um cliente, a gente sabe quando a equipe é colaborativa ou quando a relação é colaborativa, quando dá um problema. Porque quando a gente está num lugar que está fluindo, que está tudo dando certo, aí ninguém, né, a comunicação, entre aspas, não tem ruídos, digamos assim,
vai fluindo. Mas quando a gente pega um produto que não é do jeito que a gente queria, ou quando a gente tá conversando ali e assina um contrato e aí fala, putz, não era isso que eu tinha entendido. E aí existem muitos ruídos de comunicação, porque quando a pessoa pega um produto que ela não é aquilo que ela queria, ela já chega quente fervendo para reclamar. Porque ela, por trás dessa atitude, né, que é o que a Lê trouxe aí, tem um medo de ser prejudicada, tem um medo de ter perdido o dinheiro dela, tem um medo de ter. Tem vários medos ali por trás. Então é super importante que a gente né, que a gente tenha conhecimento de como lidar com isso. E tem uma chave que a gente aprende, né? Eu, pelo menos, para mim, ela é super importante dentro da CNV, que é que quando alguém me dá um feedback, ou quando a gente comete um erro, ou faz alguma coisa que, né, não está atendendo a necessidade de alguém ali, quando a gente muda uma chavinha interna e começa a entender que esse problema não é só daquela pessoa, que a culpa não é só de um lado, mas que aquele problema é nosso, e a gente consegue lidar com esse problema, olhando, olha, isso daqui é um problema nosso. Será que a gente consegue resolver juntos? Porque a relação de cliente profissional, ela é uma relação de troca, de ajuda mútua. Né? Eu estou ali quando eu quero comprar um produto ou quando eu quero ter um serviço, eu acho que a gente está se ajudando mutuamente ali. E quando a gente troca essa chavinha de sai do mundo de ele está certo, ela está errada, a culpa é daquela pessoa que não soube usar o produto, digamos assim, ou não, a culpa é do vendedor, porque o vendedor não falou que era desse jeito. Então, eu acho que a comunicação não violenta, eu acho que é um pulo do gato, assim, uma coisa bem prática que a gente pode fazer é entender que a comunicação tem ruídos e alinhar a comunicação. E tem uma coisa que é muito valiosa e simples, que é checar as coisas. Sabe, tem um checklist, olha, a gente falou disso, disso, disso. Você entendeu isso? Você entendeu que o produto é assim? Você entendeu que o que a gente vai entregar é isso? No final da conversa, recapitula tudo que vocês estão falando. Faz uma checagem de tudo que é importante para aquela conversa. Ó, você entendeu direitinho o que a gente falou? Os combinados são esse. Tem um checklist e uma checagem. Eu acho que isso é uma coisa valiosa que eu aprendi na comunicação não violenta, que ajuda em todas as relações. Eu acho que essa de cliente e profissional pode ajudar bastante. Então, acho que essa é a minha dica de ouro. E aí, eu queria falar para vocês também que quem está afim de trabalhar inteligência emocional, trabalhar essa habilidade, né, de soft skills aí que está tão falada, né, dentro das empresas, que a gente tem uma comunidade de prática chamada Colar, que a gente treina, né, faz todas essas práticas e coloca essa teoria que a gente coloca aqui nas nossas conversas na prática, e que a gente tem outros episódios, né, desse podcast que vocês estão ouvindo aqui agora e dessa conversa, dessa live, que estão disponíveis no Spotify também, que vocês podem aproveitar gratuitamente, sem desembolsar nada, e aí vocês podem aproveitar esse conteúdo aí. Mas que mais gostoso do que ouvir a gente falando é ir lá praticar junto com a gente, porque a gente vai desenvolvendo essas habilidades e vai transformando as nossas relações, né? Vai deixando a coisa mais leve, vai sabendo lidar aí com as nossas frustrações e com as frustrações das pessoas que estão ao nosso redor, porque eu acho que a vida é isso, é um cuidado mútuo de frustrações. Pelo menos é assim que eu vejo. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer também quem está com a gente aqui nessa conversa até agora, quem ouviu a gente aí até agora. Eu fico muito agradecida e aberta a ouvir feedbacks e reclamações, inclusive, dos nossos clientes aí que estão ouvindo a gente. Isso, se você acha que está faltando alguma coisa, que faltou a gente falar de alguma coisa, se você gostaria que a gente abordasse algum aspecto que a gente não abordou, conta pra gente, pode ser no privado, pode ser comentando aqui na live, enfim, ou chamando a gente costuma ser muito acessível e a gente tem esse costume de abrir caixinha, né, pra galera falar o que você gostaria do que você gostaria de ouvir nas próximas lives, e vocês podem sugerir outros temas, né? Esse tema, por exemplo, foi sugerido por alguém do nosso público. E é um prazer, né, nosso atender os pedidos de vocês. Grata, pessoal. Uma ótima tarde a todas as pessoas e um abraço. Finalizando aqui. Até a próxima. Fala, dá para compartilhar a live com mais de uma pessoa agora, viu? Só para você saber. Beleza.
Ótimo, Acho que dá até legal. 5, viu? Poxa, eu vou marcar todo mundo então. Beleza. Beijos.